Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabe exatamente por que você começou a investir no mercado de fundos imobiliários? Porque quando você não tem isso muito bem definido e você vê essas quedas que a gente tá sofrendo nos últimos dias, realmente desanima. A minha carteira de fundos imobiliários, por exemplo, tá 4% no negativo. Ou seja, eu tô investindo há mais de um ano e meio pra perder 4% do meu patrimônio. Por outro lado, quando olho os proventos que eu já recebi, 4.918,51 centavos. Ou seja, o que eu preciso de fato saber qual que é a rentabilidade da minha carteira, onde eu pego a valorização da cota, que no caso está no negativo, mais os proventos pagos. Por quê? Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir em forma de dividendos 95% dos seus lucros a cada semestre. A maioria deles fazem isso de forma mensal e acaba deixando aquela gordurinha para o final do semestre. Mas a obrigação por lei são 95% dos lucros a cada semestre. E eu tô falando isso pra vocês aqui para que não haja um desespero, para que você não entre no efeito manada que tá fazendo as pessoas venderem os seus ativos, principalmente aqueles que não estão com problema, só por essa queda do mercado. São nessas horas de queda de mercado que o dinheiro sai do pobre e vai pro rico, porque o rico sabe que isso daqui é um período momentâneo, eles aproveitam essas quedas aqui para abaixar seu preço médio, com isso ter um yield on cost maior. Vou te mostrar aqui a minha carteira com mais de 40 mil reais, quanto que já pagou de dividendos e a minha escadinha de aumento de proventos aqui. Olha só, pessoal, essa daqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Quando eu coloco aqui para organizar pela variação, ou seja, a diferença entre o preço que eu paguei na cota e o preço que ela está sendo negociada no dia de hoje, até assusta, ó. HCTR11, sorte que foi no meu começo, eu comprei só 13 cotas. O meu preço médio está em 56,44 e está sendo negociado 28,98. Então eu tô com menos 48,6% de desvalorização. Betal, 25 cotas, meu preço está em 88,55, está em 74,04. Então 16%. Outra aqui, ó, JSRE, MA11, BCFF11 e assim sucessivamente. Ou seja, o preço que está sendo negociado hoje está mais barato do que eu paguei. Só que tem um detalhe, lembra que os fundos têm que distribuir 95% dos seus lucros? Então quando eu pego os dividendos que eu já recebi, a carteira muda aqui, pessoal. O HCTR11, assim como eu parei de comprar, tudo bem, tá parecido aqui. Betal 11 também, ó. Eu perdi 16% na variação, só que com a rentabilidade eu tô menos 4%. A partir daqui, todos os outros estão me dando lucro. Ó. JSRE, 4% positivo. RBVA, 10%. MA11, 12,3%. E assim sucessivamente. O último fundo aqui que eu tô negativo na variação, mas eu estou positivo mesmo assim, é o fundo XPLG11, 25,57%. VGIR, 30%. E o KNCR11, 32,58%. É isso que eu quero dizer aqui para vocês. Você tem que levar em consideração os proventos que foram pagos também. Então, mesmo nesse cenário de queda aqui, a minha carteira, no geral, ainda está no positivo. Quando eu pego o geralzão aqui, ó, você pode ver que a variação tá menos 4,2, só que a rentabilidade tá 6,99, basicamente 7% positivo. E quando eu venho aqui na parte de proventos e deixo filtrado somente para fundos imobiliários, o primeiro mês que eu recebi dividendos aqui foi R$ 53,92, em abril de 2023, e assim sucessivamente. Eu fechei o ano aqui de 2023 por volta de R$ 1.840, ou seja, deu uma média mensal de R$ 153 por mês. Agora, 2024, eu comecei recebendo 331, porque é fechamento de semestre, ele caiu para 314 e foi subindo novamente, sendo que o total já são R$ 3.080 aqui, uma média de R$ 256. Esse é o objetivo dos fundos imobiliários, gerar renda passiva. Você não vai ter um ganho de capital, assim como acontece em ações, porque os fundos são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros. Se você não perceber e entender isso, você vai ficar com medo e acabar vendendo suas cotas, e sempre no momento de euforia do mercado, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Obviamente, no meio desse montante todo aqui, tem fundos imobiliários que estão com problema sim, existe um motivo real deles estar caindo. Mas quando a gente pega a média do IFIX aqui, que é uma carteira imaginária com os principais fundos, hoje o mercado começou a se recuperar aqui, mas quando a gente pega os últimos 5 dias, ó, menos 1,06%. O último mês aqui, ó, menos 2,53%. 6 meses, 2,86%. No ano de 2024, ó, cerca de 0,5% negativo. No ano aqui, cerca de 3% positivo. Então, por exemplo, vamos dar um zoom aqui, ó. Pessoa que comprou no pico aqui, ó, em 20 de novembro de 2023, até o dia 27 de novembro de 2023, ela tinha perdido aqui, ó, 1,17% do seu patrimônio. Imagina, a pessoa ficou desesperada. Só que se ela guardou mais um pouquinho aqui, ó, no dia 16 de dezembro, ó, já tava menos 0,16.
Se ela guardou mais um pouquinho aqui, ó, pro dia 18 de dezembro já estava no positivo. E olha só aqui, dia 3 de janeiro já tinha ganho 4% sem considerar os proventos pagos nesse período. Então, quando a gente olha no gráfico aqui no médio e longo prazo, pode ser que a gente esteja nessa curva aqui de queda, ó. Pode ser que a gente esteja aqui e logo vai vir uma recuperação. Não dá para prever, o nosso governo atual tá fazendo um monte de medidas erradas, isso sim afeta o mercado financeiro, mas pegando o histórico aqui, ó, dos últimos 5 anos, sempre teve altas e baixas aqui. Imagina a pessoa que comprou aqui, ó, dia 15 de outubro de 2021, até o dia 26 de novembro de 2021, ela perdeu 7%. Só que se ela segurou mais um pouquinho aqui, ó, até o dia 30 de dezembro, ela já ganhou 2,2%. Obviamente, o bom seria a pessoa que sempre compra no fundo. A pessoa comprou aqui, ó, dia 6 de abril de 2023. Até o dia 30 de junho aqui, ela já conseguiu uma valorização de 14,3%, sem contar os dividendos pagos. Mas ninguém tem bola de cristal para saber o fundo do poço e vender na alta. Então a gente tem que pegar uma média do mercado. Por isso que eu tô mostrando a minha carteira de fundos imobiliários aqui. Quando a gente pega a rentabilidade, realmente assusta. Porque, pô, eu investi mais de 42 mil reais, agora eu tô com 41 mil, caso eu venda essas cotas. Mas sem os proventos pagos, que é isso que você precisa saber e não se desesperar. E mais do que isso, quando o mercado está em queda, abre a possibilidade para você comprar fundos imobiliários descontados, fundos imobiliários que você quer levar para o longo prazo. Obviamente, ó, o HCTR11 aqui caiu, menos 48%, mas é um fundo que eu não quero mais aportar na minha carteira, por isso que eu não compro agora. Agora, o fundo Beta11 aqui, na minha opinião, ele está com um preço legal agora sim, inclusive eu comprei 2 cotas no último mês. JSRE é um fundo que eu não quero muito levar para o longo prazo, o MAL11 eu gosto desse fundo, BCFF11 eu quero manter na carteira sim, é uma possibilidade de compra. RBVA11 é um ótimo fundo imobiliário, possibilidade de comprar aqui. VISC11 é um ótimo fundo, MXRF11 também. Então é isso que eu tô falando para vocês. Não se desesperarem, a não ser com aqueles fundos imobiliários que você sabe que é ruim, você não quer levar para o longo prazo. Então é isso, pessoal. Sem desespero, você sabe que o mercado de renda variável funciona dessa forma. Por mais que a renda fixa esteja pagando muito bem, né? Agora tá em 10,75 com tendência de alta. Tem incidência do imposto de renda, parte de 22,5% vai até 15%, dependendo do tempo. Então tudo isso você tem que colocar na ponta do papel para analisar se realmente vale a pena você vender bons fundos imobiliários para pensar em renda fixa, assim como a maioria está fazendo. Lembrando que o vídeo aqui não é sobre os meus fundos imobiliários, sim sobre o mercado como um todo. Obviamente você tem que analisar a sua carteira e pensar o que você quer levar para o longo prazo aí. Lembrando que se você quiser ter acesso a uma lista com 4 fundos imobiliários base 10 que estão descontados e pagando ótimos dividendos, o vídeo vai aparecer para você e eu te vejo lá.